O nome desse aplicativo é Electric Animation. Ele tem só para Android, eu não sei se tem para iOS, né? Tem que verificar, mas enfim, no computador eu não consegui rodá-lo. Então foi por isso que eu peguei ele, tô gravando pelo celular, beleza? Então aqui tem partida de motores, é mais lá para comandos elétricos, não é o caso da nossa disciplina não. Tem um esquema de ligação de uma fotocélula, tomadas, campainha, sensor de presença, interruptor tripolar. Então, os créditos aqui para quem fez, né, o aplicativo, esqueci o nome do cara, tem que olhar aqui. Se eu clicar nessa bolinha vermelha aqui, ó, vai para as outras opções. Interruptor paralelo, interruptor simples e intermediário. Vamos voltar então. Vamos para as tomadas. A gente viu então que a gente tem disponível lá na rede da CEMIG, a gente tem disponível 3 fases e um neutro, né? É um circuito trifásico e que aqui em Minas Gerais nós temos 220 volts de fase para fase. Então, da fase R para a fase S nós temos 220 volts, da fase S para T 220 volts e da R para T também 220 volts. E nós temos o quarto cabo saindo lá do transformador. Esse quarto cabo é o neutro. Esse neutro, ele é referenciado junto com terra, tá? E eu tenho nele 0 volts. Ele é neutro, de verdade, tá certo? Então, no nosso sistema trifásico aqui, nós temos 220 fase para fase. E de fase para neutro, nós temos 127 volts, tá certo? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês como é que, como é que funciona o nosso aqui. Olha só, gente, tá o exemplo lá em cima, da fase R, eu não sei se eu consigo clicar aqui, deixa eu ver. Não, se eu clicar aqui não aparece nada para vocês. Vamos lá, da fase R para a fase S, está escrito ali 127 volts, mas é porque isso aí é pegando o neutro como referência. Então, de qualquer fase para o neutro, que é 0 volts, nós temos 127 volts, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, tô mexendo nessa tomada, tá? Uma tomada 220, vocês estão vendo? Essa tomada aqui, ó, que é 220, vocês podem notar que está indo nela uma fase S, que tem 127 volts para o neutro, e uma fase R, que também tem 127 volts para o neutro. Só que a tensão da fase S para a fase R é de 220 volts. Então, nessa tomada 220 aqui, o que eu ligo nela? 2 fases. A fase S, que está em vermelho, e a fase R, que está em preto aqui. Então, a nossa tomada 220 volts aqui em Minas Gerais, nós temos 2 fases e no meio da tomada nós levamos o terra, tá aqui com a cor verde. O neutro, gente, toda vez que eu vou fazer identificação com cor, o neutro tem que ser azul, tá? O terra, ele pode ser verde também, só que a gente utiliza muito um cabo que ele é verde e amarelo, depois vocês vão ver como é que ele funciona. Então, toda vez que eu estou falando de cabo azul, é neutro. Toda vez que remete a cor verde, principalmente verde com amarelo, a gente está falando de terra, tá? As fases, que são essas de cima aqui, ó, nós usamos cores vivas para a fase. A cor preta não é viva, mas a gente utiliza muito. A cor preta é muito utilizada. A cor vermelha é muito utilizada também. São as duas mais comuns. E a gente costuma utilizar também muito a cor branca para fase, tá certo? Já vi amarelo, mas amarelo eu particularmente prefiro trabalhar com amarelo o retorno, tá? A gente vai ver o que é retorno agora mesmo. Então olha só, eu tenho essa aqui é uma tomada 220 e aqui desse lado, ó, eu tenho uma tomada de 127 volts. O que eu levo no 127 volts? Eu peguei uma fase, que é a fase S, essa cor vermelha, levei de um lado da tomada. Do outro lado da tomada, eu peguei e levei o neutro, que é azul. Por quê? A tensão da fase para neutro é 127 volts. Então, a tomada 127 volts vai uma fase e um neutro.
E no meio, sempre nesse botão do meio, ó, nesse plug do meio da tomada, eu levo o GND, que é o nosso terra então, tá certo? Então aqui estão algumas simulações. Eu tenho aqui, gente, um ventilador 127 volts, beleza? Vou ligar ele na tomada 127 volts. Olha o que acontece. Roda bonitinho, sem problema nenhum, na velocidade que ele foi construído para poder rodar. Agora, se eu pegar um ventilador 127 volts e ligar ele numa tomada 220, olha o que acontece. Foi e pegou fogo. O ventilador queima. Por quê? Se eu ligar uma tensão maior do que ele é feito para trabalhar, ele rompe com a isolação do enrolamento lá dentro e acaba queimando. Beleza? Agora vamos ver ao contrário. Eu tenho um ventilador 220 e liguei ele na tomada 220. Então, ó, funcionando bonitinho com a mesma velocidade do outro lá, tá? Porque o enrolamento dele foi para trabalhar em 220 volts. Não quer dizer que o equipamento em 220 é mais potente que o 127, não, tá? Isso é só a construção física dele que foi feito para poder trabalhar com 220 volts. Então, peguei esse ventilador agora de 220 e liguei em 127. Notem que o ventilador não queimou. Ele só gira mais devagar. Olha a velocidade que ele estava girando aqui. Cadê? Eita, deu pau. Aí, ó. Olha a velocidade que ele está ligando. Que ele está girando. Está girando velocidade comum. Agora aqui vai girar devagarzinho, ó. Por quê? Ele é feito para trabalhar em 220 volts. Se você ligou ele em 127, ele não vai queimar. Ele só vai girar em uma velocidade menor. Isso acontece, gente, com equipamentos puramente elétricos, tá? Equipamento eletrônico, se você ligar ele e deixar ele trabalhando com subtensão, ou seja, com tensões mais baixas, equipamentos eletrônicos podem sim queimar, tá certo? Inclusive é muito comum a queima de equipamentos eletrônicos em subtensão. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as tomadas. Vamos falar aqui agora, gente, da ligação de lâmpadas. Nós utilizamos para ligar as lâmpadas, nós utilizamos os interruptores. Esse aqui é o interruptor, então. Como é que funciona o interruptor? Essa aqui, gente, é uma lâmpada monofásica. O que é uma lâmpada monofásica? Que vai apenas uma fase nela. Ela é monofásica 127 volts. Mas como é que eu sei que vai 127 volts nela? Porque eu tenho a ligação do neutro, do lado esquerdo da lâmpada. Vocês podem olhar aí, ó, a gente chama essa boquilhazinha, essa parte branca aí, onde a gente enrosca a lâmpada, chama-se receptáculo. Então lá no receptáculo, do lado esquerdo do receptáculo, a gente está ligando o neutro na lâmpada, beleza? Então só de neutro a gente já sabe que ela é 127 volts. Agora notem o que rola com a fase. A gente vai, pega a fase lá em cima e leva ela do lado de cima do interruptor. O interruptor tem uma chavinha, uma seccionadorazinha, que abre e fecha o circuito. Como é que ele abre e fecha o circuito? A hora que eu clico no interruptor, ele permite a passagem, tem um contatozinho que se move, que permite a passagem de energia elétrica da fase para esse cabo amarelo que está saindo. Esse cabo amarelo que está saindo a gente chama de retorno. Então, em uma lâmpada, não vai fase neutro. Na lâmpada, vai retorno, que é o amarelo, está do lado direito da lâmpada ali, e o neutro. Mas, Ismael, qual que é a diferença da fase para o retorno? A fase, ela está energizada a todo momento. Então, tudo que esse cabo vermelho aí, toda hora tem energia elétrica nela. O retorno não. O retorno, nesse momento, não tem energia elétrica. A hora que eu cliquei no interruptor, agora tem energia elétrica no retorno. Então, o retorno está energizado. Então, a diferença da fase para o retorno é que a fase está sempre energizada. O retorno, ele é uma continuação da fase, só que ela só está energizada quando o interruptor está fechado. Então, olha, o interruptor está fechado, o retorno tem energia elétrica. Então, a lâmpada acende.
A energia elétrica vai do retorno para o neutro e do neutro para o retorno. Fica todo momento, que é corrente alternada, né? Então, ela vai e volta a todo momento. Então, a hora que eu abro o interruptor, cliquei lá no interruptor abrir. Nesse momento, eu posso colocar a mão nesse retorno que eu não tomo choque. Porque ele não está energizado. Então, a lâmpada apaga. Tá certo? Então, toda vez que vocês verem um interruptor na casa de vocês, nesse interruptor tem um cabo que está energizado o tempo todo, que é a fase, e tem um cabo que não está energizado o tempo todo, que é o retorno. E a lâmpada lá em cima da casa de vocês, de um lado é o neutro e do outro lado é o retorno. Teoricamente, vocês podem trabalhar na lâmpada com ela completamente desligada quando o retorno estiver desligado. Então, por exemplo, vocês vão dar manutenção da lâmpada. Se vocês quiserem mexer lá no receptáculo, basta desligar o interruptor, apagar a lâmpada para poder mexer, que não está energizado. Agora, se essa lâmpada queimou, vocês não podem chegar lá mexendo, metendo mãozão não, porque vocês podem tomar choque, porque se ela queimou, pode ser que ela esteja energizada lá em cima, o retorno esteja energizado e vocês não sabem. Mas, para segurança, gente, sempre recomendo desligar o disjuntor lá no quadro. A gente vai falar sobre o que é disjuntor então. Então, esse, gente, é o esquema de um interruptor simples. Por que simples? Interruptor simples eu tenho apenas uma tecla. Então, vamos voltar para as demais opções. Nós temos aqui agora um interruptor... Não tem nenhum duplo, não. Não tem nenhum duplo. Vamos para o triplo. Vamos clicar agora para ver como é que funciona um interruptor triplo. Olha aqui, gente, nós temos agora, sabe o interruptor triplo, gente? É aquele de 3 teclas. Vocês já devem ter visto interruptor de 3 teclas em algum momento na vida de vocês. Nesse caso, cada interruptor ele está ligando uma lâmpada diferente. As lâmpadas são todas ligadas em paralelo. Vamos ver como é que funciona. Eu tenho lá no primeiro interruptor de cima, esse aqui, ó. Cliquei nele, só para vocês verem, porque eu não consigo marcar a tela. Eu pego a fase e tô levando uma fase para esse primeiro interruptor. Desse interruptor sai um retorno. Vocês estão vendo o retorno que sai desse interruptor, ó. Ele vai lá na lâmpada, lá do lado direito da terceira lâmpada. Do outro lado dessa lâmpada vai também o neutro, que é o cabo azul. Eu peguei essa fase e jampeei ela aí, ó. Peguei a mesma fase e jampeei ela. Liguei em paralelo outro interruptor, que é esse da fase de baixo. Peguei a mesma fase e liguei nos 3. Na saída desse interruptor tá saindo outro cabo, que é o outro retorno, que tá indo lá do lado direito da lâmpada 2, que tá acendendo e que tá apagando, ó. Então, esse retorno, o cabo amarelo está aí na lâmpada 2. E na lâmpada 2 também vai outro neutro. E peguei a outra fase, levei no interruptor 3. E na saída desse interruptor 3, sai um retorno que vai para essa primeira lâmpada, para o final da primeira lâmpada. Então, gente, o esquema de ligação é igualzinho como se eu estivesse ligando 3 lâmpadas completamente separadas. Eu levo fase em todos os interruptores, saio com 3 retornos e em cada uma dessas lâmpadas aí vai um retorno diferente e um neutro também diferente. Então é esse o funcionamento de um interruptor triplo. Eu poderia ligar, tem interruptor com 2 teclas apenas, o esquema de ligação é a mesma, só que em vez de ter 3 interruptores aí, eu teria apenas 2.